Olá, amigos. Novamente estamos aqui, juntos, em quarentena, isolação social. É necessário, é bom para todos, mas logo estaremos juntos. Com muita saudade de todos, do Fred aí, da Cris, da Júlia, Marina, o nosso amigo aqui que está gravando, o Aguinaldo. Agradecemos muito pela sua dedicação, a sua disposição, é muito grato. Agradecemos também a nós, a nossa família, ao Henrique, a Amabile, a Helena, os nossos companheiros que não podem estar aqui também, o Paulinho, e mais o David, o seu Toninho, mas daqui a pouco estaremos todos juntos, aí cantando para vocês. Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Seja você, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã, as preces não se escrevem, são luzes da alvorada, são vozes do coração. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã, as preces não se escrevem, são luzes da alvorada, são vozes do coração.
seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje perdoamos. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite a todos. Mais uma vez nos reunimos aqui no domingo para o nosso estudo do livro Convites da Vida de Joana de Ângeles. E hoje nós vamos estar conversando sobre o convite à continência. No livro Ação e Reação, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico, o instrutor Silas, em determinado momento, no atendimento que eles estavam realizando, dá um ensinamento a André sobre a questão do sexo. E de Silas, que quando nós examinamos o sexo como força atuante da vida, e diante da criação incessante, ele a rigor palpita em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, o que então expressará força de amor, gerada pelo amor infinito de Deus. Mais adiante um pouquinho, Silas ainda afirma que ele representa então o sexo, não uma força, uma energia fixa da natureza, mas uma energia variável da alma, com que ela trabalha a natureza
em que evolve, aprimorando a si mesma. É ainda, segundo Silas, força do Criador na criatura, condicionada à lei de responsabilidade que nos rege os destinos. Mais adiante um pouquinho, em o diálogo entre Silas, Hilário e o próprio André Luiz, o instrutor ainda afirma que cada consciência é uma criação de Deus e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. E diante disso, responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos o serviço de reajuste. Joana de Ângeles, nós que estamos caminhando com vários convites da amiga espiritual, nós precisamos mais uma vez relembrar que estes convites trazidos por Joana, e que na verdade vêm como reflexo, como análise e meditação da mensagem divina da Boa Nova de Jesus, é preciso que nós ressaltemos ainda uma vez que estes convites se dirigem aos nossos espíritos e não tão somente ao homem material encarnado. É a nossa porção eterna, é a nossa centelha inteligente, força divina de criatura que todos nós somos, com a imensa potencialidade de expansão e de aprimoramento, que Joana nos fala do cuidado que devemos ter na utilização das nossas forças sexuais. Não são elas, é preciso que nós compreendamos, que não são elas tão somente energias ligadas ao ato sexual, à procriação, à geração de novos corpos materiais, mas são forças da alma, que também se identificam com a força da criatividade no ser, com a criação da arte, seja ela em qual expressão for. Enfim, é força da qual nós devemos nos utilizar para crescer e não cair. E assim como tudo aquilo que podemos dispor, aquilo que se reflete em nós, aquilo que nós podemos sentir, pensar e fazer, e claro, não podemos nos esquecer do livre-arbítrio. Então, diante dessa liberdade, dessa independência na utilização das nossas forças, porque nós não somos tão somente marionetes, é que Joana nos alerta sobre a responsabilidade da utilização destas forças. É preciso que nós nos olhemos, analisando as nossas forças, as energias que trazemos no campo dos sentimentos, e que fazem muitas vezes elos de amor profundo, mas que também são responsáveis por elos de profunda desarmonia, ressentimento, mágoa e desejo de vingança. Joana fala deste equilíbrio do uso das forças sexuais, porque nós já compreendemos, como espíritas cristãos que somos, que aquilo que somos como espírito inevitavelmente se reflete no campo material das nossas vidas. E já compreendemos muito bem que desequilíbrios e desarmonias na mente do espírito se refletem em desequilíbrio e desarmonia também no campo fisiológico, sem falar nas expressões de desequilíbrios no campo emocional. Então nós vamos percebendo a responsabilidade que temos
na educação desta força e de outras tantas que possuímos, mas hoje nós estamos conversando sobre o uso dessa força sexual. E os espíritos são unânimes em dizer que nesse treino, nesse exercício, para nos educarmos na utilização harmoniosa destas forças sexuais, não pode nos faltar perseverança, disciplina, bom senso, consciência. Se Joana faz esse convite pessoal e que se dirige a cada um de nós, é muito interessante que Emmanuel, no livro Amor e Sexo, em um de seus textos, ele fala que se nos depararmos com estes desajustes, com essas desarmonias no campo do afeto, seja em quem for e com quem for, nós devemos, ou melhor, nós não devemos nos permitir censura e condenação. Diz-nos o amigo espiritual que os nossos erros do passado ainda calam profundamente no nosso íntimo, dizendo-nos ainda uma vez que não somos diferentes daqueles outros que também erram e que também calam. Diz ele: se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Lembra-nos ainda Emmanuel, e essa mensagem do livro Vida e Sexo tem como título A Margem do Sexo. Ainda nos diz que somos todos peças integrantes de uma só família, operando em dois mundos, simultaneamente. Aquele das inteligências corporificadas na matéria e aquele outro das inteligências desencarnadas, que se domiciliam nas regiões da mesma terra que habitamos, disputando conosco, tanto quanto igualmente entre si, a aquisição de recursos substanciais da evolução. Afirma Emmanuel que se não dispomos de recurso para examinar as consciências alheias, vale também lembrar que temos ainda poucos recursos para nos conhecermos profundamente. A grande busca de todos nós é nos conhecermos, não para nos acusarmos ou condenarmos, mas diante da vida e daquilo que os espíritos nos ensinam, de contínuo aprendizado, de experiências múltiplas e diversas, para que, ao final, nós saibamos amar. Então, se diante de nós mesmos, nós temos ainda limitações de conhecermos-nos, como usufruir de uma posição que condena e que aponta, principalmente no campo afetivo e sexual? Se Joana convida, diante do nosso desequilíbrio, a oração, a vigilância, ao estudo, ao passe e à água fluidificada, porque conclui a mentora que nós somos ainda aqueles que estamos sujeitos a estas imensas variações e que muitas vezes agimos sem ter, naquele momento, consciência do quanto estamos nos responsabilizando. Então, que nós precisamos nos utilizar de mecanismos em nosso auxílio, para que tenhamos perseverança, disciplina, conosco mesmo,
Então ela fala que a oração tem papel imprescindível para todos nós, porque auxilia no reequilíbrio dos nossos pensamentos, para que possamos reequilibrar as nossas emoções. E assim a vigilância, porque precisamos estar atentos a nós mesmos, diante de situações que a vida nos apresenta e que podem, se permitirmos, nos trazer desequilíbrio no campo afetivo e sexual. Então, se Joana nos chama a essa vigilância e nos fala para que nos orientemos através da oração, do passe, da água fluidificada, da conversa fraterna, Emmanuel nos chama, nos faz o convite, dizendo que se nós, porventura, já conseguimos nos abster de graves desequilíbrios no campo afetivo e sexual, se nós nos depararmos com situações, seja com quem for e seja quem for, em que possamos perceber qualquer desarmonia nesses campos, que nós nos coloquemos em pensamento no lugar dos acusados. E analisando as nossas tendências mais íntimas, possamos verificar se estamos em condição de censurar alguém. E que, constatando essas nossas ainda imensas limitações, que nós possamos escutar no âmago da nossa consciência o apelo inolvidável do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amor. O sexo pode ser expressão de um grande amor, mas o sexo também pode ser expressão só de paixão animalesca, do sentido de posse, da busca única e exclusiva do prazer. Mas o que principalmente devemos meditar é nas consequências daquilo que escolhemos. Nós vamos aprendendo no passar dos anos, através do estudo daquilo que o Espiritismo nos esclarece sobre a mensagem de Jesus, única e inconfundível, que somos criaturas, filhas do mesmo Pai, dotados de imenso potencial de crescer, de inteligência a aprimorar infinitamente, continuamente. E que por isso somos sempre responsáveis por cada escolha. Assim, somos responsáveis por cada coração que nós enlevemos, conquistemos. Somos responsáveis por cada união e também por cada abandono. Somos responsáveis por amar de forma harmônica, amar de forma desequilibrada. Somos sempre responsáveis. E diante disso, nós vamos percebendo que se também no campo sexual agirmos de forma desequilibrada, também nesse campo nós responderemos. Porque é do ser, nós que conhecemos muito bem a lei da reencarnação, é do ser a necessidade imperiosa cedo ou tarde de reconstruir, de refazer aquilo que destruímos, ou de aprender de forma definitiva o que ainda não conseguimos compreender. Que nós possamos assim, então, quando pensarmos no quanto amamos e quando pensarmos no uso que estamos fazendo de todas as forças que como espíritos possuímos, que não descuidemos de pensar também no uso equilibrado e responsável das nossas energias sexuais, não deixando que o prazer gerencie e
gerencie e, vamos dizer assim, comande as nossas escolhas, mas pelo contrário, que nós como espíritos comandemos simples e de forma harmônica todas as forças ao nosso dispor. Uma boa noite a todos. Vou chamar a nossa amiga Júlia, para que a Júlia possa então vir trazer a sua sempre querida colaboração. Com você, Júlia. Obrigada, Cris. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Sempre eu digo isso, porque é verdade. É uma alegria muito grande essa oportunidade que nós temos de poder conversar, trocar ideias a respeito dos temas que esse livro nos propicia, essas mensagens que Joana de Ângeles nos traz. E hoje o convite é a continência. Convite à continência. Então, vejamos. Continência é um substantivo derivado do verbo conter. Contenção é outra palavra, né? Também derivada desse mesmo verbo. O que significa conter? Conter significa você colocar algo que impeça o fluxo. Por exemplo, uma barragem no rio contém o fluxo da água, né? Então, continência tem a ver com isso, com contenção, com um limite que você coloca em algo que flui. Vejamos, então, como é que a gente pode entender isso? Essa questão de conter, de colocar limites. Às vezes, nós tendemos a interpretar os limites de maneira negativa, como se fossem proibições. Então, quando você associa limite a uma proibição, com certeza é alguma coisa negativa, porque tudo que é proibido, né, é algo impeditivo, é algo que atrapalha, que desnorteia o sujeito, né? Mas quando a gente pensa em limite como possibilidade, aí a coisa muda de figura. Porque vamos dar um exemplo naqueles limites que estão aí presentes no nosso espaço geográfico. Quando todos nós temos na mente o mapa do Brasil, nessa idade que nós estamos, né? Nós já passamos pela escola e já estudamos bastante geografia. Então, quando a gente tem a ideia do mapa do Brasil, se a gente pensa no mapa político, ele é todo dividido em estados. Estados que são coloridos com 4 cores diferentes. Imaginem vocês se nós não tivéssemos os limites de um estado para o outro. Eu, por exemplo, não poderia dizer que nasci no Rio de Janeiro, que sou carioca. Outra pessoa não poderia dizer que é gaúcha, ou outra que é alagoana, ou cearense, porque sem limite, você não tem como se posicionar, você não tem como se situar. E é isso que acontece na vida. O limite é necessário, porque o limite é possibilitador. Se eu tenho uma contenção, se eu estou dentro de um determinado limite, eu sei como me posicionar, como devo agir, ou não agir, como eu devo ou não agir. É isso que o limite dá. A continência nada mais é do que isso. É a colocação de limites. E como é que o ser humano desenvolve a continência? Por intermédio do processo educativo. Joana de Ângeles fala isso aqui nessa página, na qual ela nos convida à continência. É o processo educativo. Por quê? Um bebê, quando nasce, um espírito, quando reencarna, ele reencarna aqui, nesse planeta, na condição de um animal. E é um animal dotado ainda de muitos instintos. E os instintos, as necessidades primárias, prevalecem nos primeiros anos. E é preciso que as figuras parentais comecem a colocar os limites. Isso pode, isso não pode. Isso pode, isso não pode. Então, o processo educativo, ele tem também essa
educação, que é uma função muito relevante, porque uma criança que não tem, por intermédio da sua família, né, não tem essa definição de limites, ela já é um marginal, porque a vida em sociedade, a lei de sociedade, ela é baseada em normas. E as normas são limitadoras. Ninguém pode fazer o que quer, tudo o que deseja, porque vai ferir a lei social. Então, por isso é que uma criança que é educada sem limites, a tendência é cair na marginalidade, porque não vai respeitar as normas, as regras. Se a gente colocar isso em termos, né, da abordagem que Diana traz nessa página, relacionada à energia sexual, nós podemos perfeitamente estabelecer relação. Porque aí, o que vai acontecer? Como animais, nós, como eu disse, nós somos dotados de instinto, né? E nós somos dotados de instinto de preservação, de reprodução. Só que, e o sexo está a serviço disso, da reprodução e da preservação da espécie. Só que nós não agimos como os demais animais, porque nós somos seres dotados de uma consciência reflexiva. Então, nós podemos pensar a respeito dos nossos atos. E se nós podemos pensar a respeito dos nossos atos, e se nós fomos educados, né, dentro de uma família que mostrou o que pode, o que não pode, de acordo com a lei social vigente, então nós podemos desenvolver autocontrole em relação a esses nossos instintos, a essas nossas necessidades básicas. Não é assim, gente? Pensem bem. O autocontrole tem a ver com a continência. Por quê? Você pode escolher, eu vou controlar isto ou não, eu vou fazer isto ou não vou fazer. É isso que vai constituir o seu campo moral. E é isso que vai ser constituído pelo processo educativo que você recebeu. Porque se você não fica dentro de limites, dos limites sociais, você vai cair na patologia, no desregramento, na marginalidade, como eu disse. Vamos pensar um pouquinho no outro aspecto. Por exemplo, final do século XIX, início do século XX, quando Freud vai desenvolver toda a teoria da psicanálise, ele chega à conclusão de que a maior parte da problemática humana naquela época era gerada pela repressão sexual. Tudo era proibido, limites em excesso. Se a gente for analisar hoje, psicanálise ainda está aí, né? Ainda tem explicações muito lógicas, né? As quais a gente pode estudar e compreender, mas hoje nós vivemos um momento oposto àquilo. Hoje, nós vivemos numa sociedade muito permissiva. Tudo é possível. Existe até um termo novo, né? Não existe mais o namorado nem o marido, hoje é o namorido. Porque já não há mais esse limite entre estar namorando ou estar casado com alguém. Porque a vida sexual começa antes do casamento. É algo que hoje é considerado natural e que no passado não era. E foi objeto de uma série de problemas, né, pessoais, de dramas, de tragédias pessoais. Então, vejam vocês, em função disso, o que nós sabemos é que o ser humano é dotado de uma energia vital, a que Freud chama de libido, e que essa energia ela vai passando por determinadas zonas do corpo, né? E aí ele vai desenvolver toda a sua teoria da evolução libidinal, passando da fase oral, onde a libido, o prazer está concentrado na boca, sucção, amamentação,
depois a fase anal, porque o prazer vai ser na retenção da urina e das fezes, depois na fase fálica, né, baseada na descoberta do que é ser modelo social de homem ou de mulher, menino ou menina. Depois há um período de latência, em que essa libido fica, como Freud diz, latente, ali, sublimada, calma, e aí eclode na adolescência. Porque na adolescência e na puberdade há uma disfunção hormonal. Os hormônios, né, eclodem de uma maneira muito grande. Claro, porque estão preparando o sujeito humano para a reprodução. E aí vem a sexualidade aflorada. E muitas vezes é aí que mora o perigo, como diz a Gíria, né? Porque um adolescente que não recebeu orientação, um adolescente que não foi educado, aí ele pode se perder. Por isso é que a gente precisa de evangelizar as crianças e os jovens. Eu sempre toco nessa tecla. Mas um jovem evangelizado, ele vai aprender, ele vai ter, além daquela educação familiar, uma educação espiritual na casa espírita. Na casa espírita, essa temática é abordada. Nas turmas de evangelização da mocidade, da pré-mocidade, os evangelizadores conversam sobre esse assunto com os púberes e adolescentes. E aí, nós vemos que os limites são colocados de uma maneira adequada, pesando necessidade com responsabilidade e analisando as causas e as consequências, né, advindas de qualquer ação que a gente comete. Por isso, né, eu quero encerrar essa minha fala de hoje, lembrando a vocês da importância do processo de evangelização, que é um processo que afasta o ser humano do desregramento. Desregramento sexual, gente, falta de limite nessa zona, nessa área genésica, é campo aberto para a obsessão. Porque nós temos a informação pelos espíritos que nos agraciam com as suas mensagens de como espíritos que estão ainda, né, rondando, energizando o nosso campo planetário, como eles buscam espíritos encarnados para se ligarem e satisfazerem as suas necessidades. Por isso é importante que o jovem seja alertado para isso. Não colocando as coisas no sentido de que é feio, é errado, né? Uma outra coisa que a gente precisa de tratar com muita abertura, muito cuidado, muita clareza, é a questão da homossexualidade masculina ou feminina, né? Nós espíritas sabemos que a homossexualidade não é nada relacionada a pecado, nós não temos essa visão, nós temos uma visão compreensiva, são formas da sexualidade humana se expressar, geralmente relacionadas a vidas anteriores, porque nós sabemos que os espíritos, eles encarnam ora como homem, ora como mulher, e às vezes lembranças marcantes na encarnação prevalecem e orientam a sexualidade para um lado ou para o outro. Sabemos também, né, da importância do processo evolutivo da humanidade, evolução histórica, do casamento monogâmico, como que isso foi um avanço para a humanidade, porque trouxe limites também no campo da moral. Porque a nossa percepção, amigos, é de que o que nós precisamos de desenvolver não é só o campo da razão, nós precisamos de desenvolver também o campo da emoção. É a emoção e o sentimento que vai tomar o lugar do instinto. Então, se você conduz a sua vida, se você tem autocontrole, se você consegue relacionar a sua sexualidade com emoções positivas, sadias, ótimo, é por aí que é o caminho. Porque nesse estágio evolutivo em que nós nos encontramos, encarnados nesse planeta, na condição em que estamos, o sexo faz parte da vida.
lei de reprodução, né? Lei de sociedade, lei natural, daquilo que o Livro dos Espíritos nos apresenta, né? São coisas tranquilas com as quais nós lidamos e precisamos, né, lidar com muita atenção e, ao mesmo tempo, com muita disponibilidade interna para que a gente possa aceitar as nossas fraquezas, as nossas vitórias, aquilo que conseguimos conquistar e ainda o que precisamos de trabalhar em nós. Vamos agora ouvir o nosso amigo Fredinho, que com certeza vai trazer informações preciosas para nós. Até logo. Companheiros, que Jesus nos abençoe. Ao falarmos da realidade sexual no homem, é preciso que busquemos a sua raiz. Qual é a natureza do impulso sexual? Porque se nós não entendermos a fisiologia desta energia, a sua movimentação, a sua origem, o seu destino, nós efetivamente não daremos conta de administrar esta força que se manifesta em todos os seres, esta impulsão. Buscando a origem da força sexual, vamos descobri-la como um impulso de participação no cenário da vida. É uma manifestação do ser querendo se fazer significativo, de modo que a expressão dessa energia criativa, criadora, ela se dá de multiformas, muitas formas, nas artes, na criação no campo científico, no campo social, no campo político, no campo religioso. Tudo provém da natureza íntima do ser que quer se fazer presente no cenário da existência. Uma ânsia de projetar a sua capacidade criativa, uma necessidade de imprimir no meio que ocupa a sua presença, uma necessidade de ouvir o eco da sua própria presença. Essa força move o religioso, move o industrial, move o artista, move todas as criaturas que se realizam. Uma dessas expressões é a do sexo, onde nós buscamos ter uma ressonância no companheiro do ato sexual, onde buscamos uma repercussão da nossa presença, questão de intimidade que se faz no encontro da intimidade de um com a intimidade de outro.
força, pois, natural e criativa. A necessidade da continência é que, como toda energia, ela tem, vamos dizer assim, um limite, uma reserva. Se a criatura verte toda a sua energia na indústria, pode ver faltá-la na sua atividade de convivência, por exemplo, no lar. Se investe toda a sua energia na comunhão sexual, ela vai faltar nas outras áreas, como, por exemplo, no empreendimento espiritual, religioso, interior da criatura. Uma coisa é utilizar esta vontade de se fazer significativo no sentido de contribuir com a vida, contribuir com o próximo. Outra coisa é se deixar confundir com a ânsia de encontrar esta ressonância numa fantasia de puro prazer egóico, individualista, o que vai trazer lesões não só para o clima interior da própria criatura, como também vai lesionar aqueles que com ela se relacionam. Todo uso de força, de energia, precisa ser equacionado de modo a resultar realização para a vida, realização para o próprio sujeito, realização para os seus parceiros, companheiros de humanidade. É aí que se impõe um exercício de autocontrole que se faça regido pelos dois princípios que nos foram ensinados por Jesus. O primeiro é o princípio do amor. Não incidir sobre a realidade de ninguém, a não ser por consideração com este alguém. E o segundo princípio colocado por Jesus é o do servir. Ou seja, o que não contribui não merece o nosso empenho. Para se empreender qualquer tipo de esforço, há de se questionar a sua resultante. Agir por agir, agir por mero impulso, além de ser inconsequente com o patrimônio da existência, traz danos consideráveis aos que conosco convivem, em especial os que se sentem apenas utilizados para a chamada descarga do tônus que se verte como sexo. Por isso, nós espíritas temos uma bênção
a qual devemos nos fazer reconhecidos pela radiografia, pelo quadro da realidade que a doutrina nos traz. Como administrar uma energia sem saber a sua substância, a sua direção, a sua oportunidade, a sua realidade. Como administrar a própria vida sem saber o que nós somos, o que nós estamos fazendo por aqui, qual é o significado do nosso momento. E o resultado de tudo isso é o quadro do momento vivido pela nossa humanidade, que se veste de valores, mas não se investe dos valores da alma. Valores da horizontalidade do mundo, sem outras preocupações com a riqueza da própria interioridade. E o que acontece? Se não expressamos esses dotes que a alma traz consigo, o testemunho estará faltando com a sua oportunidade, com a necessidade do que dele se espera. De modo que tudo aquilo que atrai, que envolve, deve ser visto com bastante cuidado para que não faça absorver o nosso tônus energético, nem faça distrair a nossa atenção do percurso que podemos e que devemos levar adiante. A vida é um sonho de Deus e é preciso que enriqueçamos o nosso olhar, a nossa expectativa, a nossa proposta com luzes divinais. Somente assim vamos nos libertar, vamos entrar finalmente em sintonia com aquilo que Jesus apregoava como sendo o reino de Deus, o reino dos céus. A opção é barbárie ou o reino dos céus. Ou vivemos dando aso à voragem das nossas paixões, ou erguemos voluntariamente um culto interior às possibilidades do dever. Em tudo, orientação. Em tudo, disciplina. Em tudo, educação e consciência. Queremos agradecer as nossas companheiras de militância no Verbo Espírita, a Júlia,
Cris, pelo carinho de sempre, pelo devotamento, pela dedicação com que assumem as tarefas de divulgação desta santa doutrina. Acredito que um dia, olhando para trás, nós nos colocaremos joelhos ao chão para agradecer essa vontade e efetiva. Vai chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo onde desaguasse todo desenho. Andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo para beber, me deixa que pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa que pode sair. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa que pode